Fala, Impacto Jovem, graça e paz. Vamos aqui para frente aqui, pessoal. Vem, chega aqui, vem para frente, venham. Aleluia, irmãos. Deus está aqui, amém? Mas você crê nisso? Você acredita nisso? Deus está aqui. Abra sua Bíblia lá em... Qual que foi o livro que nós tivemos como desafio essa semana para ler mesmo? Amém. Então abre lá. Capítulo 1. Filipenses. Capítulo 1. Como é que foi a semana de vocês, queridos? Abençoada? Ó, que é isso? Um coral aqui na frente aqui, ó. Abençoada. Aleluia. Quem teve em consagração aí na quarta-feira? Deixa eu ver aí. Amém. Amém. Quem foi para o monte aí na quarta-feira? Oh, foi bênção, né? Queridos, é isso. Foi só um dia, né, de consagração, 24 horas, pão e água. E é isso. Nós vamos fazer mais. E que o Senhor continue te conduzindo nessa intenção. A consagração foi para que o Senhor pudesse despertar mais fome da sua presença, mais sede da sua palavra, mais vontade de te conhecer, de estar mais próximo, mais perto de Deus, amém? E que o Senhor continue te despertando verdadeiramente para isso. Para que você possa buscar, desejar ver a face dEle. Ser cheio, transbordante da presença dEle. Tá? Vamos lá então, Filipenses capítulo 1, versículo 12, até o versículo 14, a gente vai fazer essa leitura. Capítulo 1 de Filipenses. Quem abriu aí diz, amém. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Amém? Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, neste lugar. É um lugar onde nós temos, ó Deus, grande expectativa de estar aqui todos os sábados, porque aqui é um lugar nós temos liberdade de te adorar, de expressar o nosso amor, a nossa gratidão. É o lugar onde também nós podemos aprender, ensinar e aprender da Tua palavra, Senhor. Aqui nós recebemos a porção da Tua palavra e nós somos por ela motivados, fortalecidos, encorajados. Senhor, ó Deus, que o propósito que o Senhor tem como plano já estabelecido, preparado para o dia de hoje, para a minha vida e para a vida dos irmãos que estão aqui nesta noite, sejam, ó Deus, todos estabelecidos sobre nós, para a glória e louvor do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos, eu quero falar sobre isso, esse é o tema, as correntes que pregaram. As correntes que pregaram. Tem a história, quem já ouviu falar de John Bunyan? John Bunyan, muito conhecido, né, por alguns. John Bunyan, ele foi um pregadorzão do Evangelho, batista, inglês, e ele no século 17, ele foi... ele vivia nessa época, e nesse tempo ele pregava o Evangelho, e por esse motivo ele foi preso, por pregar o Evangelho sem a permissão do governo naquele tempo.
E ali na cela fria, escura, né, dolorosa, em sofrimento, ele escreveu um livro famosíssimo, que se chama O Peregrino. Inclusive eu quero deixar como recomendação para você: compre este livro, se você não comprou, não leu ainda, O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro foi escrito nessa situação, nessa circunstância. Ele estava preso, e preso por pregar o Evangelho. É um dos livros cristãos mais lidos da história. Foi traduzido para mais de 200 idiomas, esse livro, O Peregrino. E o Bunyan, ele costumava dizer o seguinte: eles me colocaram na prisão para calar a minha voz, mas Deus usou minhas palavras escritas para falar ao mundo inteiro. Então, assim como Paulo, que acabou de trazer, que eu acabo de trazer essas palavras, que eu acabei de relatar as palavras de Paulo aqui nesse texto que nós lemos, Bunyan também provou das correntes, e ele não se limitou a isso, a essa situação e essas circunstâncias. Porque quando Deus está no controle, as prisões podem até nos limitar, mas não podem calar a nossa voz. Não pode aprisionar as nossas mãos, as nossas escritas, e não pode impedir de que o Evangelho continue sendo pregado. Legal, estava ali a imagem do livro Peregrino, muito bom. Inclusive tem um filme, mas o filme é horrível. O livro é excelente, é maravilhoso. O filme não presta, porque, enfim, então não assistam, leiam, amém? Nós estamos então aqui lendo esse texto, e esse texto começa falando de Paulo, que ele está aprisionado. Então a carta de Filipenses foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho, e naquele tempo o povo de Deus, os cristãos, eles sofriam perseguição justamente porque eles não se davam à adoração imperial, que naquele tempo era Nero que governava, era Nero o imperador de Roma, e que exigia a adoração de todos. Ele se sentia um Deus e pedia a reverência, adoração, prostração, e os cristãos obviamente não se dobravam a isso, então eles fortemente eram perseguidos. Agora, quando Paulo ele começa a pregar o Evangelho, e obviamente que o Evangelho vai contra essa adoração a Nero, porque o Evangelho diz sobre um único destino, um único alvo da nossa adoração, que é Cristo. E Paulo então é preso, e nessa prisão ali, acontecia que tinha que ficar um soldado aprisionado junto com ele. Ele ficava preso não atrás de grades, não ficava preso ali numa cela, mas era uma prisão domiciliar, só que ele ficava preso a um soldado, acorrentado a um soldado, e ficava trocando de turno. Então existia um soldado no turno da manhã, existia um outro soldado no turno da noite, ou existia um outro soldado no turno da tarde e outro da noite. E aí conta-se uma história que eu busquei sobre essa história aqui em alguns livros, que falam sobre um soldado romano que foi designado para guardar Paulo em Roma. E durante as longas horas acorrentado ao apóstolo, ele ouviu as orações, as cartas ditadas e os cânticos de louvor que Paulo entoava enquanto estava preso, acorrentado junto a este soldado romano. E dia após dia, Paulo falava de Cristo, mesmo preso. Certa manhã, aquele soldado que antes zombava do apóstolo Paulo, ele começou a chorar, e ele disse o seguinte: essas correntes não prendem você, Paulo, prendem a minha alma ao Deus que você serve. O Evangelho não pode ser acorrentado, o Evangelho não pode ser aprisionado. Quando o crente vive com propósito, as limitações, as adversidades se tornam um campo missionário,
um lugar de pregação, um púlpito para a proclamação do Evangelho. Amém? E então, diante disso, a gente vai percebendo algumas verdades que a palavra traz a nós. E uma dessas principais verdades é que as prisões podem até limitar o nosso corpo, mas nunca poderão aprisionar o Evangelho. Guarda isso no seu coração. As prisões podem até aprisionar o nosso corpo, limitar o nosso corpo, impedir o nosso ir e o nosso vir, mas jamais, nunca poderão aprisionar o Evangelho. E às vezes a gente olha para a nossa realidade hoje e você deve estar se perguntando, mas pastor, aqui a gente não vai viver uma prisão. Bom, é verdade, por enquanto não. Né, pastor, a gente aqui não vai viver uma situação de perseguição, né? A gente livremente pode vir à igreja, livremente nós podemos carregar a nossa Bíblia, livremente nós podemos ir, como por exemplo, para o rolê, que acontece todo último sábado de cada mês, ir lá, fazer um evangelismo na praça, ali pregar o Evangelho, cantar louvores a Deus, e não tem limitação contra isso, realmente é verdade. E talvez seja essa mesmo uma das maiores prisões, um dos maiores desafios, porque nós tendo a liberdade de fazer isso, não usamos dessa liberdade, não fazemos. Nós tendo a capacidade de carregar a Bíblia, não só de carregar, mas de ler, de entender, de aprofundar, de nos alimentar, de nos munir de tudo aquilo que a palavra nos ensina, que nos oferece, mas nós muitas vezes não fazemos isso. Vi um vídeo de um senhor falando exatamente sobre isso. Ele estava com a Bíblia nas suas mãos, o repórter o entrevistando e ele dizendo, olha, eu não sei ler. No máximo, quando eu durmo, eu fico imaginando, sonhando que eu estou lendo a Bíblia. Às vezes, Deus até me revela algumas coisas. Às vezes eu sonho que que eu estou lendo. Eu não sei ler, eu não sei a junção das palavras, mas às vezes eu estou sonhando que Deus está me falando da sua palavra. E eu acordo e peço a alguém para ler um texto, um trecho, e é exatamente aquilo que eu sonhei. E aí ele faz uma exortação para um público que ele não conhece, que ele não está vendo, apenas para uma câmera, mas que está transmitindo para o mundo inteiro, e ele diz, olha, você que sabe ler, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é evangelho, e como várias vezes nós já falamos o significado de evangelho, a palavra evangelho, esse termo significa boas novas, uma boa notícia. Uma boa notícia um dia alcançou a minha vida. Um dia na minha vida eu tive uma boa notícia de que Cristo, de que Jesus poderia me dar uma nova chance. E essa nova chance, ela não poderia ser perdida jamais. E essa nova chance não depende da minha oferta, não depende do meu esforço, não depende de algo que eu possa fazer. Não, é inútil qualquer esforço que eu faça para essa boa nova ser eficaz e evidente na minha vida. Não depende de nada do que eu faço. Depende exatamente daquilo que Cristo já fez por mim e por você na cruz. Ele morreu por nós. Ele entregou a sua vida por mim e por você. E essa é a boa nova da salvação. Há salvação, há uma nova chance, há uma eternidade, há um lugar de esperança, e esse lugar é na presença de Deus. Essa é a boa nova. Alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e trouxe grandes reflexos, e já que nós estamos aqui hoje no sábado, trouxe grandes impactos sobre nós. E para completar o que eu iniciei falando aqui, que apesar de eu não ter que fazer alguma coisa pelo Evangelho, ou pelas boas novas alcançar na minha vida, a partir do momento que ela alcança, aí sim, ela reflete algo em mim, ela gera um impacto na minha vida. Então as boas novas, ela traz impacto em mim, de forma que aquilo que eu fazia antes, agora eu não faço mais. Por quê? Porque as boas novas mudou todo o meu ser, mudou meu coração, minha forma de pensar, minha forma de enxergar, a forma que eu enxergo o mundo, que nós chamamos de cosmovisão.
a forma de enxergar o cosmos, o mundo, o universo, todas as coisas, a política, o dinheiro, a economia, as pessoas, a forma como eu enxergo as mulheres, os homens, a amizade, a forma como eu enxergo as oportunidades e a forma como eu enxergo as dificuldades, as adversidades, as prisões. E aí a gente olha para um texto como esse e fala como que um cara pode estar aprisionado e dizendo assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram. Ele está preso a um soldado romano, limitado de sair daquele lugar, mas ele diz: essas coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, para que a boa nova que impactou a minha vida continue impactando a vida de outro. Então eu quero te fazer uma pergunta: como você tem pregado o Evangelho? Como é que você está propagando as boas novas? Como você está falando sobre isso? Mateus 28, Jesus deixa uma ordem, uma palavra imperativa para nós, dizendo: ide e pregar o Evangelho. Todos vocês que são pastores e missionários apenas. Amém? Amém? Foi isso que Jesus falou? Não. Vou falar de novo, que eu acho que vocês não entenderam ainda. Jesus diz assim: ide e pregar o Evangelho. Todos vocês que são pastores e missionários apenas. Foi isso? Tá. Não, mas ele disse assim, é porque eu esqueci, gente. Ele disse assim: ide pregar o Evangelho, todos vocês que são pastores, missionários e seminaristas. Aí, agora sim. Não é isso que Jesus disse? Não, para quem ele disse isso? Para mim, para você. Para aquele que está há 20 anos na fé, para aquele que acabou de chegar, aquele que foi impactado, aquele que foi alcançado pelo Evangelho. Ele diz: ide e pregar o Evangelho, ou seja, ter continuidade. Nós não somos um ponto de chegada do Evangelho, nós somos um lugar onde o Evangelho passa, faz mudança, transformação e dá continuidade. Amém? Então ele diz: ide e pregar o Evangelho. Aí eu te pergunto, de que forma que você tem pregado o Evangelho? De que forma? Quando? Como? Onde? Para quem? Então eu quero falar sobre 3 coisas, 3 lições, mostrar essas 3 lições, sobre como Deus age em minhas limitações, porque eu sei, irmãos, eu sei que existem limitações em mim, assim como existem limitações em vocês. Nós vivemos também, apesar de que aqui onde nós vivemos não há uma perseguição física, natural, em questão do Evangelho, de pregação, de andar com a Bíblia, enfim, como eu falei, mas existe adversidades. E em cada lugar existem as suas limitações, as suas prisões. Lá na Coreia do Norte existe a perseguição, lá não pode. Mas aqui existe um outro tipo de perseguição. Aqui pode. Mas eu quero falar sobre isso, sobre 3 lições. A primeira lição é que Deus transforma a adversidade em avanços. Olha só, versículo 12, vou ler mais uma vez. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Deus transforma adversidades em avanços. Avanços, progresso. O Evangelho vai ser progredido, ele vai avançar. E a palavra, o verbo contribuir, no grego, e está aqui a nossa professora aqui que pode confirmar isso aí, prof? Diz que essa palavra, esse termo significa abrir caminho através dos obstáculos. Os obstáculos podem trazer novos caminhos, uma nova forma. E Paulo ensina que parece, numa forma natural de ver e de enxergar, até parece uma derrota.
mas ele olha de uma forma diferente, um plano diferente, uma visão diferente. Ele não vê como uma derrota, ele vê na verdade como um plano de Deus. O inimigo quis prender o mensageiro, mas a mensagem alcançou muitos outros. Talvez Paulo, quando chegou naquele lugar para pregar o evangelho, pode ser que ele iria, como seu plano natural, de repente para pregar aos irmãos que já estavam convertidos. Assim como a gente faz aqui. A gente prega para o evangelho e a palavra para quem já está aqui. Mas é benção, eu sei que gera edificação, fortalece, dá crescimento, traz uma nova perspectiva. É importante estar aqui. Mas imagina que eu seja preso, ou você seja preso. E de repente eu chego num novo lugar, no meio de pessoas que eu não conheço. Num lugar que eu nunca frequentei. E ali é um novo ambiente, uma nova pessoa, um novo ouvinte. E aí o que Paulo faz? Paulo ele aproveita essa oportunidade. Por quê? Porque os obstáculos se tornam avanços diante de Deus. Deus transforma adversidades, obstáculos em avanço para o evangelho. Em cada lugar que nós estamos, cada um novo lugar, cada nova pessoa é um lugar, é uma oportunidade de que o evangelho se estabeleça. De que o evangelho seja apresentado, de que o evangelho possa fazer morada naquele coração. O evangelho vai trazer impactos. Agora para pensar um pouquinho, vou te dar 20 segundinhos. Pense sobre tudo aquilo que o evangelho já fez na sua vida, os impactos, como eu falei. Eu não vou citar o meu aqui, senão eu vou contar um testemunho muito grande, vai enrolar demais, mas eu gostaria que você pensasse naquilo que o evangelho já fez na sua vida. E se você está aqui hoje, de repente você fala assim, não, o evangelho ainda não fez nenhum impacto na minha vida, então você precisa de um encontro com o evangelho. Precisa receber, aceitar o evangelho na sua vida. E se você já aceitou, com certeza, ele fez alguma mudança. Deus transforma adversidades em avanço. Por quê? Segundo, porque o testemunho do crente alcança lugares inesperados. Olha o versículo 13 comigo aí, por favor. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então quer dizer que as prisões de Paulo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana. E a guarda pretoriana, queridos, era a elite militar de Roma. Eram os soldados mais bem selecionados. Eram aqueles que cuidavam de interesses particulares, de situações de mais especiais para Nero, para o imperador e para o governo. Então, esses guardas, eles eram a elite. E olha onde o testemunho desse crente, Paulo, chegou. Chegou no meio da guarda. Imagina qual seria a possibilidade de alguém chegar lá, bater nos portões. Eu vim falar com os guardas aí, a guarda pretoriana, por favor. Eu queria dar só uma palavrinha, falar de algo que eu acho que vai fazer muito bem para eles. Eu queria pregar o evangelho para os guardas. Ia deixar entrar? Ia chamar, fazer uma reunião. Aqui a gente faz, a gente chega lá no batalhão militar, da CPE, fala, eu vim trazer uma palavra. Os caras abrem o portão, a gente entra, os homens de preto, cara de mal, e a gente fala, porque Jesus, e aí a gente prega o evangelho, Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Mas lá não, queridos. A única forma de poder falar do evangelho era estando preso. Olha só que oportunidade. Quem quer uma oportunidade dessas aí? Existem oportunidades nas nossas vidas. E aí você pergunta assim, o que é o evangelho, pastor? Você está falando de pregar o evangelho.
Você está falando, né, de anunciar as boas novas, está falando de que isso pode causar impacto e tal. Mas eu fui impactado porque um pastor um dia pregou, eu ouvi uma palavra, um folheto, alguma coisa assim, isso impactou a minha vida. E como é que eu vou pregar? Eu não fiz seminário. Eu não sei montar um sermão, né? Eu conheço a Bíblia, mas eu não sei todas as histórias. Eu não sei o que vem primeiro, se vem o livro de Moisés ou se vem o livro de Gênesis. Não existe, né, um livro chamado Moisés. Mas o que importa, queridos, é que você viva aquilo que o Evangelho fez na sua vida. A verdade de Cristo. E existe uma verdade, qual é? Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Jesus fez mudança em nossas vidas. O Evangelho nos impactou de tal forma que nós não somos mais os mesmos. E então isso gera algo que nós chamamos de testemunho. Olha o testemunho. Pastor, como que eu prego o Evangelho? Testemunho, através do seu testemunho. Através da sua vida. Não do que você pensa, não de quem você é, das suas habilidades, não é isso. É o que o Evangelho fez em sua vida, é o seu testemunho. Amém? Então cada soldado ficava acorrentado com Paulo por turnos. E isso foi a forma que o Evangelho chegou no meio da guarda pretoriana. Você não precisa de um púlpito para pregar o Evangelho. Nós precisamos de dar o nosso testemunho. Nós precisamos de viver o testemunho do Evangelho na nossa vida. Agora, o pastor Antônio, né, essa palavra, a Tatiele está aqui para não me deixar mentir. Que dia que eu te mandei o texto, o tema e só o título que eu mudei. O título antes era Sou Livre, não era? Quando? Sábado passado. Eu me confundi, eu achei que eu ia pregar sábado passado. Aí eu estou lá assim, e de repente eu pensei assim, eu falei, mas parece, não é eu que prego não, acho que, deixa eu ver quem que é. Eu olhei na escala, era o pastor Rafael. Mas eu já tinha mandado para ela. No sábado, o pastor Rafael veio e pregou e foi bênção. No sábado, né? No domingo, não, na quinta-feira agora, o pastor Antônio pregou exatamente sobre isso. O meu sermão já estava pronto. E ele falou sobre o testemunho do crente. Testemunho fiel, lembra até agora. O título, né? Testemunho fiel. E é exatamente sobre isso. O testemunho é o exemplo, o bom exemplo que nós damos a partir de um impacto das boas novas. E nós não precisamos de um tamborzão top e bonito igual esse para falar de Jesus. Você precisa refletir através do seu dia a dia. É da forma como você se comporta. É da forma como você age. É da forma como você reage àquilo que acontece na sua vida. Agora, primeiro eu falei, Deus transforma a adversidade em avanço. Por quê? Porque o testemunho do crente alcança lugares inesperados. E esses lugares, essas prisões, para nós, na nossa realidade, pode ser um emprego difícil. Um lugar difícil que nós estamos tentando, lidar. Ou que não estamos conseguindo. Ou que acontecem situações. Quantas situações adversas acontecem lá no nosso trabalho? Ou de repente no meio da nossa casa. Pode ser uma limitação física, mas pode ser também um tempo de espera. Algo que nós esperamos e que ainda não acontece. Pode ser várias situações que é contrária àquilo que é o nosso plano. E é a forma como nós vamos reagir a essas situações é que vai demonstrar verdadeiramente o Evangelho na nossa vida. Quem é Cristo? Não é pelas nossas ações somente, mas é principalmente pelas nossas reações. As nossas ações são premeditadas, são programadas, são planejadas. E como nós reagimos quando tudo aquilo que foi planejado não dá certo? Como é que nós reagimos quando tudo aquilo que nós projetamos, que nós programamos, não saiu de acordo com o que nós colocamos no nosso coração? Como você reage? Isso testemunha Cristo na sua vida. Sabe como nós reagimos no trânsito, por exemplo? Como nós reagimos quando alguém chama a nossa atenção?
Porque Jesus falou que nós temos que ser mansos, humildes. E aí? Como nós reagimos nos nossos relacionamentos? Como nós reagimos nas nossas amizades? Numa negociação. Quando nós vamos vender, comprar alguma coisa. Quando nós compramos, nós pagamos. Quando nós vendemos, nós somos justos. Quando nós nos relacionamos, nós somos verdadeiramente amigáveis, amigos, honestos. Nós honramos. Somos fiéis. Entendeu, irmãos? Como nós somos no nosso dia a dia? Como nós lidamos com os nossos pais? Eu tive momentos na minha vida, eu tive 2 etapas, né, na minha vida, de relacionamento com meu pai. O meu pai já faleceu, tem 1 ano. Antes de vir para Cristo, eu tinha uma vivência muito ruim com ele. A gente vivia em crise, porque eu era um filho rebelde. E ele era foi um pai um pouco ausente em relação a valores, a princípios. Então tinha coisas que eu fazia na minha vida que era reflexo daquilo que ele mesmo fazia. Mas assim, não estou jogando culpa nele. Eu respondo por todos os meus atos. Mas quando ele vinha me cobrar, e que é o papel do pai, só que ele veio tarde demais. Eu já estava afundado já. Eu estava com a vida bagunçada. E um dia quando ele veio me cobrar isso, e aí eu fui rebelde com ele. Eu falei, quem é você para me chamar a atenção? Quem é você para me cobrar isso? Olha para a sua vida, cara. E aí ali a gente trocou muitas ofensas. Mas aí um dia, beleza, o evangelho me alcançou, como eu disse. E aí veio impactos. E aí então eu comecei a ajustar a minha vida. O evangelho trouxe uma nova postura para mim. E aí eu comecei a organizar a minha vida. Mas aí quando eu chegava em casa, meu pai ainda não tinha sido alcançado pelo evangelho. E então ele continuava com as suas velhas práticas, né? As suas práticas naturais, daquele homem caído, homem afastado de Deus, e bebia, e outras coisas muitas que ele fazia. E havia dias que eu cheguei em casa, e ele estava lá, sabe assim, tomado de um ódio, né, por conta das substâncias. E ele estava me esperando para me afrontar. E por vezes, eu acabava caindo naquela cilada. Por vezes, no início, eu até me tornei religioso. Porque eu falava, eu estou andando com Deus, e você que está aí nessa vida ainda? E você que ainda está vivendo desse jeito? E você que ainda não fez isso, não saiu disso, ainda está, é isso e aquilo? E eu arrotava a minha arrogância religiosa para cima dele. E isso nunca resolvia nada. Não resolvia nem para ele, e depois no outro dia eu ficava muito mal. E um certo dia então, né, com ministrações da palavra, aprendendo mais, ouvindo sobre isso, eu acho que teve uma ministração que falou muito ao meu coração sobre a religiosidade. Eu entendi que eu tinha que ter uma postura diferente com ele. E um dia eu cheguei em casa e o portão estava aberto. O carro dele parado no meio, dentro, meio fora de casa. O som arregaçado, um rock tocando. Várias latas de cerveja em cima do balcão assim da pedra. Morava só eu e ele. Perdi minha mãe muito cedo, então a gente morou sozinho muito tempo. Eu e meu pai. Minha irmã casou cedo também. Então morava só nós dois. Eu ficava maior parte do tempo sozinho em casa porque ele viajava muito. E quando ele estava era essa situação. E então eu cheguei, bebida para todo lado, o som arregaçado, ele de frente o som, e quando ele viu a luz do meu carro chegando, ele já se posicionou e ficou ali esperando eu chegar, para me afrontar. E a hora que eu coloquei o pé na sala, ele me olhou, e me olhou com tanto ódio, com tanta raiva, esperando eu falar um A para ele, só esperando eu falar alguma coisa. A hora que eu cheguei, eu parei, e naquele momento eu lembrei de uma palavra que eu recebi aqui. E ao invés de vir raiva, me veio uma compaixão. Pensei dentro de mim, ele não podia estar aí nessa situação. Ele precisa de Jesus. E eu me calei.
E aí nessa hora ele falou assim, olhou, ele viu que eu não ia falar nada, ele disse, a casa é minha, e eu faço o que eu quiser aqui dentro. Eu só falei, tá certo. Eu falei, então boa noite, dorme com Deus, eu vou dormir. Aí no outro dia, eu saí cedo, voltei, na hora do almoço, ele chegou, nós sentamos na mesa, e ele chorou. Ele falou, me desculpa, o que eu estou fazendo está muito errado, eu não consigo mudar, a minha vida está difícil. E começou a chorar as mágoas dele, e começou a chorar mesmo, derramar muitas lágrimas. E ali nós conversamos, e foi talvez o dia que nós tivemos um papo assim, muito espiritual, onde eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Falei, o senhor sabe da minha vida, eu não preciso falar como que eu era um tempo atrás, nós vivia junto, o senhor sabe do que eu estava envolvido, e talvez eu estava pior que o senhor, mas por que eu estou vivendo isso hoje? Cara, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu estou vivendo com Jesus. Então, queridos, eu não precisei de pegar um texto e falar assim, pai, porque lá em João 3,6, não, eu não precisei de abrir lá e falar assim, pai, porque o termo, né, amor em grego, eu não precisei de falar nada disso. Eu falei assim, cara, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, e se ele fez isso na minha vida, ele pode fazer na sua. E às vezes para você que está aqui, eu quero também dizer, queridos, que o maior testemunho não é só quando há uma transformação, sabe, de uma vida bagunçada igual era a minha, para, né, uma nova realidade que eu vivo hoje, e vivi a partir do momento que Jesus entrou na minha vida. O maior testemunho é de fidelidade. Então você não precisa ter, sabe, vivido nas drogas, passado pela prostituição, ter vivido, né, ser um pinguço na sua vida. Não, você não precisa passar por isso para depois você ter uma transformação de vida, não. Você precisa apresentar uma fidelidade a Deus. Quando as pessoas olham para mim e para você e vê fidelidade, eles veem um testemunho que Deus colocou em nós. Então o maior testemunho é a nossa fidelidade, é o nosso posicionamento diante de Deus. Não é só contar o que eu era e agora o que eu sou. Não, porque tem gente que nasceu na igreja. Na igreja assim, cresceu, né? Os pais vinham, é filho de pastor, é filho de crente, é filho de diácono, filho de alguém que já tem princípios, tem valores, e cresceu, quer um testemunho mais lindo e mais bonito do que aquele de quem veio, já conhece e permanece, sem ter que viver no mundo para depois voltar para Cristo. Não, testemunho lindo é aquele de fidelidade a Deus, de fidelidade ao Senhor. Então, se você está na igreja, nunca saiu, nunca conheceu o mundo, parabéns. Esse testemunho é que Deus precisa, é desse testemunho. É com esse testemunho que ele vai falar a vários outros jovens que estão vindo de uma família que está dentro da igreja. É esse testemunho que eu quero para o meu filho, Lorenzo. Ele não precisa de conhecer o mundo para depois ele chegar aqui e falar, que eu passei pelo mundo e agora eu, né, sou uma nova criatura. Não, ele tem que se transformar em uma nova criatura estando aqui dentro. Haverá um dia que ele vai ter que aceitar Jesus. Haverá um dia que ele vai ter que reconhecer que mesmo estando aqui, vindo para o Kids, participando de tudo, ele é um pecador que precisa receber Jesus no coração dele, entregar a vida dele e declarar com a boca dele de que a vida dele pertence a Jesus. Deus não tem neto, só filho. Amém? Então Deus transforma a adversidade em avanços, porque o testemunho do crente alcança lugares inesperados. Por que que o testemunho do crente alcança lugares inesperados? Porque o exemplo de fé contagia os outros. Olha o versículo 14, olha só o que está dizendo aqui. E os irmãos, vou ler aqui que é mais fácil. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando o ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Em outras versões vai dizer assim, olha, que muitos irmãos e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Com mais coragem. Por quê? Porque viram um exemplo, o testemunho, o seu exemplo contagia os outros. O exemplo de Paulo despertou coragem nos crentes. O seu exemplo desperta posicionamento, coragem, fidelidade, fervor no coração dos outros.
é o seu exemplo. Sabe, é quando alguém vê você passando por um momento de problema, e aí vê você passando por aquela situação e se mantendo intacto, íntegro, inteiro. Sabe, a gente passar por situações sem precisar de xingar. Queridos, é coisa simples, mas de grande impacto. Quando alguém vê a gente passando por uma situação, sabe, e dando bom testemunho. Porque é muito fácil a gente xingar. É muito fácil a gente ver as pessoas fazendo, né, dando palavrão, dando o dedo em qualquer lugar, e agindo, sei lá, de qualquer forma, torta, desajustada. Mas quando nós mantemos a postura, fala, pô, o patrão está ali escorraçando com ele. E ele está, beleza, está certo. Estou errado, patrão? Está errado. Então eu vou melhorar, eu vou mudar. Às vezes o pai e a mãe, às vezes é um problema dentro de casa. Às vezes é situações que nós não estamos errados, nós estamos certos. E eu não estou falando que a gente sempre tem que se calar. Não é sempre, sabe, se omitir e ser omisso, passivo. Não, queridos. É a gente saber o momento certo de falar, o lugar certo de falar, a hora certa de falar e para quem falar. Com quem resolver. Porque o nosso exemplo contagia os outros. Há uma experiência, uma pesquisa, né, uma experiência uma experiência que eles fizeram, né, uma filmagem, aonde um grupo começou a filmar e uma pessoa desse grupo, de forma intencional, ele saiu para fazer um benefício para uma pessoa na rua. E aí havia ali então nesse grupo várias pessoas com câmera para poder pegar todos os que queriam participar dessa ação, de forma involuntária. Então havia um grupo com várias câmeras, uma pessoa que seria um personagem para fazer um ato de bondade, e esse grupo ficaria filmando as pessoas ali em torno. Estavam passando pela calçada, estavam passando na rua, que estava dentro do carro. E o ato de bondade com aquele ato de bondade daquela pessoa, aquele testemunho, aquele exemplo, né, quando a pessoa fez uma caridade para alguém ali, um cara que estava passando na rua ajudou um outro que estava passando por uma outra situação. Naquele momento passava um cara de carro, que quando viu aquilo, ele demonstrou um semblante de alegria. Ele olhou e ficou satisfeito só de ver alguém realizando isso. E existe um outro vídeo que eles fizeram, né, que até depois colocaram, gentileza, era gentileza e tal, só que aí é um vídeo montado. Mas existe um vídeo real de pessoas, né, normais, que não são personagens, que tiveram reações instantâneas de um bom ato, de uma boa atitude, de um bom exemplo de testemunho, porque o testemunho, o exemplo contagia os outros. Então é aquilo que você vive, quando vem a sua fidelidade em Cristo, você contagia o outro. Quando vem a sua adoração a Cristo, você contagia o outro. Quando vem o seu louvor ao outro, contagia. Quando vem você vindo para a igreja, contagia. Não, vou para a casa do Senhor. Havia também uma prática na nossa casa lá, uma cultura na nossa casa, nossa família, que às vezes chegava gente bem na hora, né, de vir para a igreja. É incrível. Antes de vir para Jesus, isso não acontecia. Depois que eu comecei a frequentar a igreja, era direto, chegava alguém no mesmo horário de eu vir para a igreja. No mesmo horário. E aí eu faltei uma vez, depois eu faltei a segunda vez, na terceira eu pensei assim um dia, e eu fiquei incomodado. Na primeira, já fiquei incomodado. Aí na segunda, por educação e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, eu estou sendo educado e tal, mas estou deixando de lado orar a Deus. Tem tantos dias na semana, para a pessoa vir aqui na minha casa me visitar. Eu vou 2 vezes na semana, né? Quinta, eu vou no domingo, ou quinta e sábado. Sábado e domingo, sei lá. E eu sei que é poucas vezes que eu tenho na semana para ir participar de um culto, para ir lá estar com o Senhor, aprender da palavra. Estou perdendo tanta coisa que está acontecendo lá. E eu poderia estar lá. Eu vou falar, o próximo que chegar, eu vou remarcar. Mas não deu outro, irmão. Passou alguns dias, eu participei do culto e tal, e um certo dia eu estou lá assim, me arrumando, chegou gente.
E chegou, e aí, tal, falou, estou bem, tal, como é que você está? Não, estou bem também. Ó, está arrumadão, cheiroso, estou indo para o culto, bora. Aí ele falou, não, vamos ver um outro dia e tal. Eu falei, não, então beleza, então vai, ó, lá em tal lugar, tal horário, é todo domingo, nesse horário aqui é culto. Eu não posso faltar, estou indo para lá. É difícil? É. Mas nunca mais foi nesse horário. Mas não deixou de ir lá em casa, foi no outro dia. Já consegui até trazer para a igreja. O seu testemunho, o seu exemplo, impacta, contagia outras vidas. Então não subestime o poder do seu testemunho. O seu testemunho é um sermão que vai encorajar, que vai impulsionar outras vidas, amém? Então preste atenção, desafios, queridos, é um campo para a pregação do Evangelho, para a propagação do Evangelho, das boas novas. Então não ignore os momentos difíceis, seja na sua casa, guarde essa palavra. Deus trouxe essa palavra ao nosso coração, não foi à toa. Pode ser que você vai viver daqui nos próximos dias, se já não está vivendo, tempos de adversidade. Que é isso, pastor? Porque é bom a gente só falar de tempo, né, de bonança, tempo de alegria, tempo de, tempo de paz e tal, não, porque Deus daqui para frente agora só vai fazer o que é bom, querido, a gente está vendo, Deus permite situações, porque é nessas horas que nós temos a oportunidade de falar de alguém, falar de Cristo para alguém. É nessas horas que alguém vai ver o meu e o seu testemunho. Então pode ser que daqui para frente, se você já não está vivenciando algo, seja na sua escola, faculdade, trabalho, família, em qualquer situação que seja, a forma como você vai lidar com isso vai apresentar Cristo. Cristo vai falar através de você. Cristo vai falar através do seu comportamento. Então, para concluir, Paulo mostra que as correntes não impedem o reino de Deus. Não impede. Os seus problemas não vão impedir o reino de Deus. Aliás, podem muito contribuir para que o reino se estabeleça. As suas adversidades não vão ser uma prisão para o Evangelho, não. Vai ser de repente a oportunidade para a propagação das boas novas. Deus transforma a derrota em avanço. O seu testemunho, ele contagia muitas vidas. E gera coragem para que outros, através de você, também possa viver dessa forma. Amém? Amém? As correntes que pregaram, foram as correntes de Paulo que pregaram. Foi porque ele estava preso que os guardas pretorianos foram evangelizados. Tanto é que no capítulo 4, ele manda a saudação dos de dentro da casa do imperador. Os guardas mandam saudações. Olha só, queridos, na carta aos Filipenses, os guardas que prendiam ele, sauda a igreja lá por nós, manda um abraço para o Impacto Jovem lá. Imagina, aquele que te persegue. Às vezes tem alguém que zomba de você, às vezes tem alguém que te persegue, às vezes tem alguém que te fere com palavras, tem alguém que te humilha, às vezes tem alguém que causa algum mal, que é uma pedra no seu sapato. É esse que Cristo quer alcançar ele. Imagina se eu tivesse, mais uma vez, confrontado e afrontado meu pai. Uma das memórias mais lindas que eu tenho guardado no meu coração, e guardado aqui nas fotos, né, do meu celular, é de uma que eu tive a oportunidade de batizar meu próprio pai, vestido de branco, nós dois dentro da piscina, olhando para ele, me alegrando com isso. Toda vez que eu olho essa foto, eu lembro de como era e a oportunidade que Deus me deu para viver aquilo ali. Então, queridos, não despreze aquele que pisa no seu calo, porque talvez é ele que Jesus colocou na sua vida, para você ser um testemunho vivo na vida dele. Amém? Prega o Evangelho em nome de Jesus. Vamos orar?
Eu gostaria que você pensasse em alguém, que você fechasse seus olhos primeiramente, curve a sua cabeça, e tenta pensar em alguém ou em alguma situação que você está vivendo por esses dias, que viveu, e que foi uma situação ruim, que pode ter acontecido na sua vida. Pense em algo. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Pense em algo que pode ter acontecido com você. Nossa, tal dia aconteceu tal situação. Tal dia alguém me falou algo que, nossa, que foi muito ruim. E pensa na forma como você reagiu. E como você poderia reagir se isso acontecer novamente. Você pode reagir ficando calado. Você pode reagir de forma demonstrando compaixão. Você pode reagir com palavras sábias. Você pode reagir abraçando. Você pode reagir demonstrando amor. Mas sobretudo você pode dar o seu testemunho. Senhor, nesta noite nós estamos aqui, ó Pai, falando sobre situações que nos colocam, Senhor, ó Pai, em momentos de dificuldade, situações que são adversas, situações que são ruins, mas que podem ser, ó Pai, oportunidade para a pregação do Evangelho, oportunidade, ó Deus, para a revelação do testemunho dos filhos de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o mundo aguarda com expectativa, com ardente expectativa, a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, quando se manifestam trazendo amor, trazendo graça, trazendo esperança, trazendo, Senhor Deus, uma realidade diferente do que o mundo está acostumado. Porque enquanto todos apontam, julgam, condenam, os filhos são aqueles que apresentam um novo e vivo caminho no Senhor. Pai, nós somos filhos do Senhor. E nós queremos agir desta forma, Pai. Nós queremos, ó Deus, com o nosso testemunho e com a nossa fidelidade ao Senhor e à Tua palavra, revelar Cristo em nós. Abençoa, Senhor, todos os jovens, rapazes, moças que estão aqui nesta noite, para que de fato sejam, ó Deus, um canal do Senhor, para o impacto do Evangelho em muitas vidas e corações. Senhor, para que os que estão aqui possam ser o viés da Tua voz, possam ser, ó Pai amado, a extensão do Teu braço em toda esta terra, que nós possamos, ó Pai, divulgar, propagar e estabelecer o reino do Senhor, através do impacto do Teu Evangelho em nossa vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.